Ela era casada. A outra, sua chefe. Um toque proibido, um desejo incontrolável. Quando Renata cruzou o olhar com Helena, sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Prepare-se para um romance intenso, cheio de segredos, tensão e cenas de tirar o fôlego. Você vai se apaixonar, se perder e talvez se queimar. Bem-vindo ao canal Fio de Voz. Capítulo 1 – Um encontro inesperado. Renata era uma mulher de rotina disciplinada. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer, ela deixava o marido e as duas filhas ainda dormindo e seguia para a academia, fazia seus 40 minutos de exercícios, voltava para casa e, sem pausa, preparava o café da manhã, o almoço das crianças, as lancheiras. Depois, as levava à escola e seguia para o ponto de ônibus, enfrentando uma longa viagem até seu trabalho. Saía às 7 horas e só retornava depois das 18 horas, exausta, mas determinada. Sua vida era entrega. Naquela manhã, enquanto esperava o ônibus, Renata viu uma mulher diferente entre os rostos comuns da parada. Ela tinha cabelos longos, pretos como a noite, um corpo que chamava atenção pela harmonia e força, e um olhar firme. Ao notar que o ônibus estava atrasado, Renata se aproximou e perguntou: "O ônibus da linha 102 já passou?" A mulher virou-se com um sorriso gentil. "Ainda não. Estou aqui faz meia hora esperando." E assim começaram a conversar. A mulher se chamava Helena. Trabalhava na cidade onde Renata morava e, como ela, levava uma rotina cheia. Helena contou que estudava para concursos, gostava de correr e pedalar, e que morava sozinha. Renata, por sua vez, falou da família, das filhas, da vida corrida e do cansaço constante. A conversa fluiu com tanta naturalidade que parecia que se conheciam há anos. Quando o ônibus chegou, as duas sentaram juntas e continuaram trocando confidências, risadas e olhares atentos. Era o começo de algo inesperado. No dia seguinte, elas se reencontraram. Renata, ao vê-la entrando no ônibus, sorriu e chamou Helena para sentar ao seu lado. Falaram sobre treino, corpo, vida. Trocaram elogios com um toque de brincadeira, e algo mais. Era sutil, mas estava ali. A amizade floresceu rapidamente. Trocaram um WhatsApp, começaram a se seguir nas redes sociais, e com o tempo, as conversas ficaram mais íntimas, mais frequentes. Marcaram uma ida à praia, um programa só entre amigas. Mas naquele dia de sol, cerveja e mar, algo mudou. O olhar de Renata se demorava em Helena, especialmente quando ela vestia o biquíni. O corpo reagia de formas que ela não conseguia explicar, e quando Helena a elogiou, tocando no ponto exato entre o físico e o emocional, algo dentro de Renata despertou, um desejo silencioso, mas intenso. À noite, já em casa, Renata sonhou com Helena. E quando acordou, percebeu que não era só um sonho, era desejo. Era o início de um conflito, entre o que vivia e o que começava a querer viver. Capítulo 2 – Desejo em silêncio. O ônibus seguia seu caminho lento pelas ruas escuras. Algumas luzes da cidade ainda brilhavam nas calçadas, mas lá dentro, o mundo parecia outro. A luz interna estava apagada, havia poucos passageiros espalhados pelas cadeiras da frente, e, no fundo, apenas elas duas. Renata sentia o coração bater acelerado, o som quase ecoando em seus ouvidos. Helena estava ao seu lado, tão perto que o perfume leve que exalava misturava-se ao ar morno do veículo. "Posso?" sussurrou Helena, os olhos fixos nos dela, enquanto a mão pousava de leve na coxa de Renata. Renata apenas assentiu. Estava ofegante, tomada por um desejo que queimava há dias. Sentia-se viva, pulsante, assustada e entregue ao mesmo tempo. Helena acariciou sua coxa devagar, subindo com os dedos como quem explora um segredo antigo. A respiração de Renata falhou quando sentiu os dedos contornando sua pele por baixo da saia. A calcinha já estava úmida. Helena percebeu e sorriu no escuro. "Você tá tremendo, é você?" Renata respondeu, quase sem voz. Com cuidado, Helena afastou o tecido e tocou onde Renata mais queria. Os olhos de Renata se fecharam, e a cabeça tombou discretamente para trás.
Os dedos de Helena se moviam com uma precisão quase mágica, suaves e intensos ao mesmo tempo. Cada toque fazia o corpo de Renata responder com tremores leves, pequenos gemidos abafados pelo som do motor do ônibus. Quietinha, Helena murmurou, enquanto seu dedo entrava lentamente, provocando um arquejo contido de prazer. Renata agarrou a mão de Helena, não para a impedir, mas para guiar. Seus quadris se mexiam devagar, entregues àquele momento impossível e real. Era como se o mundo todo tivesse sumido, e restasse apenas o calor entre elas. O clímax veio como uma onda quente, silenciosa, mas devastadora. O corpo de Renata estremeceu inteiro, e ela mordeu o lábio para não gemer alto. Helena segurou com delicadeza, mantendo os olhos nos dela enquanto seu corpo relaxava. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. O mundo voltou aos poucos. O barulho do ônibus. As luzes da cidade. Os poucos passageiros adormecidos. Renata sorriu, ainda ofegante. Isso não deveria ter acontecido aqui. Helena tocou seu rosto com carinho, mas aconteceu. E eu não me arrependo. Renata encostou a cabeça no ombro de Helena, o corpo ainda em chamas, o coração batendo descompassado, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se viva de verdade. Capítulo 3. No escuro do ônibus, o entardecer chegou abafado, o céu nublado refletindo o turbilhão que Renata sentia por dentro. Na parada, ela avistou Helena e sentiu o coração acelerar. O abraço das duas foi mais demorado, mais apertado, como se dissessem com os corpos o que ainda hesitavam em dizer com palavras. O ônibus chegou vazio, como se tivesse sido reservado para aquele momento. Sentaram-se no fundo, lado a lado, longe dos olhares dos poucos passageiros. As conversas começaram como sempre, sobre o dia, o trabalho, as crianças. Mas havia algo diferente no ar. Helena passou os dedos de leve sobre a coxa de Renata enquanto ria de uma piada boba. Renata estremeceu. Aquilo não era mais só brincadeira. O motorista, distraído e cansado, apagou as luzes internas do ônibus. Foi como um sinal. Helena sussurrou: "Posso te tocar?" Renata mordeu o lábio e assentiu com um olhar cheio de desejo e receio. Abriu um pouco as pernas. A saia subiu, revelando a pele quente e arrepiada. Helena deslizou os dedos pela parte interna da coxa, devagar, como quem prova um segredo. A respiração de Renata ficou pesada. "Sua pele tá queimando", murmurou Helena, com um sorriso malicioso. Renata inclinou o corpo para mais perto e sussurrou no ouvido dela: "Tira tudo de mim. Aqui. Agora." Helena puxou a calcinha de Renata devagar. Estava encharcada. Ela a segurou nas mãos, cheirou discretamente, os olhos brilhando de desejo, e disse: "Você me quer assim mesmo?" Sem medo, Renata gemeu baixo, afirmando com a cabeça, e abriu as pernas ainda mais. Helena deslizou os dedos entre os lábios íntimos dela, sentindo a textura quente e molhada. Começou a acariciá-la com movimentos circulares, cada vez mais profundos. Renata agarrou o banco, a cabeça jogada para trás, tentando conter os gemidos. O ônibus chacoalhava levemente nas curvas, aumentando o ritmo do prazer. "Eu quero te ouvir", sussurrou Helena, lambendo o lóbulo da orelha de Renata. "Não posso." "Tem gente", respondeu Renata, arfando. "Então geme no meu pescoço", disse, puxando Renata para um beijo selvagem e molhado. Os corpos estavam quentes, colados. Helena penetrou Renata com 2 dedos, devagar no começo, depois com intensidade. O gemido abafado de Renata se perdeu nos beijos desesperados, no cheiro da excitação, na adrenalina de fazer amor ali, escondidas. Renata tremeu inteira quando o orgasmo veio como uma onda. O corpo se curvou, as pernas fecharam sobre os dedos de Helena, os olhos cerrados. Ela mordeu o ombro de Helena, ofegante. "Nunca senti isso antes", sussurrou, com lágrimas nos olhos e um sorriso nos lábios. Helena abraçou, acariciando seus cabelos. "Porque agora você se permitiu." O ônibus parou. Elas se recompuseram como se nada tivesse acontecido, mas os olhares denunciavam. Havia algo novo entre elas.
Algo intenso. Algo impossível de ignorar. Capítulo 4. No silêncio do quarto, depois daquela troca de carícias no fundo do ônibus, Renata passou o resto da viagem em silêncio, tentando controlar a respiração e o coração acelerado. Quando desceu, seus passos estavam trêmulos e os pensamentos confusos, mas havia algo que ela não podia negar: queria mais. Queria Helena de novo. Inteira. Sem pressa. Sem medo. No fim do dia, Helena mandou uma mensagem direta: hoje foi só um aperitivo. Quer vir aqui em casa amanhã depois do trabalho? Renata hesitou por alguns minutos. Pensou na família, nas filhas, no marido. Mas seus dedos escreveram antes que sua consciência lhe interferisse: quero. Na tarde seguinte, ao sair do trabalho, ela não foi direto para casa. Pegou outro ônibus e desceu perto da casa de Helena. Suas mãos suavam. O coração batia alto. Ao chegar, Helena a esperava na porta, com um vestido leve, o cabelo preso de forma despretensiosa e um sorriso que parecia fogo disfarçado. Entra, disse apenas. Renata entrou. O apartamento era pequeno, aconchegante. Luz baixa. Um som suave no fundo. Helena ofereceu vinho, mas Renata recusou. Não queria culpar o álcool por nada. Queria estar lúcida. Sentir tudo. Sentaram-se no sofá, uma ao lado da outra. O silêncio entre elas era denso, cheio de tensão. Até que Helena falou, olhando nos olhos de Renata: você pensou em mim ontem? Renata apenas assentiu. Seus olhos diziam tudo. Então, sem mais palavras, Helena se aproximou e beijou-a com calma no início, como quem saboreia a espera. Renata retribuiu, mas logo suas mãos tomaram vida própria, explorando a pele de Helena com urgência. Foram se despindo ali mesmo, no sofá. A roupa caiu como folhas de outono, uma após a outra, até que só restasse pele, calor e respiração. Helena levou Renata para o quarto, deitou-a na cama e ajoelhou-se entre suas pernas. Olhou por um instante, como se admirasse uma obra de arte, e então começou a beijar devagar sua barriga, suas coxas, provocando, até alcançar o centro do desejo de Renata. Renata gemeu, mordeu os lábios, segurou os lençóis. Nunca havia sentido aquilo antes. O toque de Helena era diferente de tudo, preciso, intenso, dedicado. Helena explorou cada parte com a boca e com os dedos, com a paciência de quem sabia exatamente o que fazer. Renata se contorceu, pediu mais, e foi atendida. Vieram os gemidos abafados, os olhos cerrados, os arrepios que percorriam a espinha. O prazer tomou conta de tudo, inundando cada centímetro do corpo de Renata, que gozou mais de uma vez, sem vergonha, sem medo, sem culpa. Depois, foi a vez de Helena se entregar, e Renata não hesitou. Quis dar tudo o que sentia em forma de toque, língua e desejo. Descobriu o gosto da pele de outra mulher, e aquilo a deixou ainda mais acesa. No final, as duas ficaram deitadas, nuas, ofegantes, entrelaçadas como se fossem uma só. E ali, no silêncio do quarto, Renata percebeu, não era só tesão. Era mais. Era conexão. Era paixão em construção. E ela não queria fugir disso. Capítulo 5. O reflexo do desejo. Renata acordou na manhã seguinte envolta em lençóis amassados, com o cheiro de Helena ainda impregnado na pele. A luz suave da manhã entrava pela janela, iluminando seu rosto, mas não conseguia afastar o turbilhão de emoções que invadiam. O prazer que ela experimentara ontem à noite estava ecoando dentro dela, mas, ao mesmo tempo, um peso de culpa e confusão também a dominava. O que aquilo significava? O que ela havia feito? Olhou para o celular. Mensagem de Helena. Boa manhã, linda. Dormiu bem? Renata sorriu, mas o sorriso foi breve. Ela não sabia o que dizer. Havia algo de tão intenso naquelas palavras que a deixava sem ação. Apenas olhou para o teto, esperando que a resposta viesse com o tempo. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que não poderia mais ignorar o que estava crescendo dentro de si. No trabalho, as horas passaram lentamente. Renata mal conseguia se concentrar. Imagens de Helena, de seus beijos,
toques e carícias, invadiam sua mente a todo momento. O que ela queria agora? A certeza de que Helena sentia o mesmo, ou a promessa de que ela poderia, finalmente, viver algo para si mesma, sem medo da sociedade, sem medo de seus próprios sentimentos? Helena, por outro lado, também estava em um dilema. As mensagens de Renata estavam repletas de desejo, mas, em seus olhos, ela sabia que havia algo mais ali. Algo que ela não podia negar. Ela não estava apenas se entregando a uma paixão avassaladora, estava se apaixonando de verdade. E isso a aterrorizava. Ela pensou em como Renata parecia dividida, com a vida entre sua família e o que estava acontecendo com ela. Ela sabia que Renata não era uma mulher fácil, mas a atração entre elas era inegável. Tudo entre elas parecia verdadeiro, mas o que isso significava para o futuro? No fim do expediente, Renata saiu mais cedo do trabalho. Ela não queria mais ficar em casa. Sentia-se sufocada, como se estivesse dentro de uma prisão de sua própria criação. Queria ver Helena, queria sentir mais uma vez os braços dela ao redor de seu corpo, sentir os lábios quentes em sua pele. Queria viver aquele desejo sem culpa, sem limitações. Chegando ao ponto de encontro, viu Helena já à sua espera. O sorriso dela se cruzou antes que qualquer palavra fosse dita. Renata, sem pensar duas vezes, caminhou até ela e a beijou, não com urgência, mas com uma paixão mais profunda, algo que transcendeu a necessidade física. Vamos para casa? Helena perguntou, em um sussurro entre os beijos. Renata sentiu, chegando ao apartamento de Helena, a intensidade entre elas se acentuou ainda mais. As mãos de Renata estavam tremendo, e seu coração disparava, mas não havia mais volta. Helena a guiou até o quarto, onde a paixão se manifestou de forma ainda mais intensa. Desta vez, não havia palavras. Só o som de respirações pesadas, corpos se tocando e se entregando ao que não podia mais negar. Helena levou para a cama e a deitou. Seus dedos exploraram cada curva, cada linha de Renata, como se quisesse memorizar cada pedaço daquele corpo. Renata se entregou, sem medo, sem hesitar. Era como se fosse a primeira vez que ela realmente vivesse para si mesma, sem as amarras da culpa ou da vergonha. Quando chegaram ao ápice, foi uma explosão de emoções. Renata não conseguia mais distinguir onde começava o prazer e onde terminava a dor de algo tão inesperado e real. Quando o silêncio se fez, as duas ficaram deitadas, entrelaçadas, com os corações batendo como se um fosse o reflexo do outro. Renata se sentiu livre. Não era apenas o prazer físico que a preenchia agora. Era a descoberta de uma parte de si mesma que ela nunca imaginara existir. Algo que ela não poderia mais ignorar. Helena, por sua vez, estava radiante. Sentia que havia tocado algo mais profundo em Renata. Algo que ela não imaginava que fosse possível em uma mulher que parecia tão fechada e reservada. Ela queria mais, queria construir algo real, algo que fosse só delas, mas o que viria a seguir? O que as esperava na manhã seguinte? Renata poderia realmente deixar a rotina de sua vida para trás, ou ela teria que escolher entre dois mundos. Entre a mulher que ela amava e a família que ela jurara proteger, entre o desejo e o compromisso. Renata sabia que sua vida havia mudado. Nos últimos dias, ela se viu completamente imersa em uma mistura de sentimentos contraditórios. De um lado, havia a rotina familiar, o casamento com seu marido, suas duas filhas e as responsabilidades diárias. Do outro, a chama crescente de algo novo e intenso que havia despertado em seu coração e corpo. Helena era tudo o que Renata nunca imaginou querer, e ainda assim, ela não conseguia ignorar o desejo que queimava dentro de si. Foi numa noite silenciosa, depois de mais uma conversa vazia com o marido, que Renata decidiu que precisava de uma mudança. O olhar de Helena, o toque sutil e inesperado, o desejo incontrolável que sentiu pela primeira vez em anos, tudo isso a levou a um ponto sem retorno. Ela mandou uma mensagem para Helena, sentindo o coração acelerar enquanto escrevia: "Quero te ver, Helena. Hoje." Helena respondeu quase imediatamente: "Onde e quando?"
Renata sabia que não podia mais continuar se escondendo. Ela precisava ser honesta consigo mesma, com seu casamento e com o que estava sentindo por Helena. Então, ela pediu para se encontrar em um lugar mais afastado, longe dos olhos de sua família, para poder respirar livremente. Eu preciso de você agora, escreveu. Helena a esperava em um parque tranquilo. Quando Renata chegou, a viu de longe, com aquele sorriso calmo e convidativo, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. As duas se aproximaram, e logo a tensão entre elas foi palpável. Renata, eu percebo o que você está vivendo. Não precisa esconder isso de mim, Helena disse com voz suave, enquanto acariciava o rosto de Renata. Aquelas palavras, aliadas ao toque gentil, foram como um convite para Renata se entregar de vez àquele momento. Renata hesitou por um segundo, mas logo a voz de seu próprio desejo a empurrou para a frente. Sem mais palavras, ela a puxou para um beijo. Um beijo profundo, quente, que selava o fim de uma era e o começo de uma nova história. Helena a guiou até um banco escondido sob as árvores. Ali, na penumbra, sem a pressão do mundo ao redor, Renata se entregou ao prazer como nunca. O toque de Helena a fez sentir-se viva, desejada e, pela primeira vez em muito tempo, completamente ela mesma. A cada carícia, Renata deixava de lado as inseguranças, o medo do julgamento e a culpa. Era como se, ao estar nos braços de Helena, ela encontrasse a versão mais verdadeira de si mesma. Quando o dia amanheceu, elas estavam sentadas no banco, de mãos dadas, olhando o horizonte, com a paz de quem sabia que algo estava prestes a mudar. Eu não posso mais voltar atrás, Renata confessou. Helena olhou nos olhos, com uma expressão que misturava compreensão e carinho. Eu não quero que você volte atrás. Eu quero você, Renata. Do jeito que você é. Renata sorriu, sentindo a pressão de sua vida desmoronar, mas ao mesmo tempo, algo novo começava a nascer. Na manhã seguinte, Renata enfrentou o marido com sinceridade. Ela sabia que era hora de encarar a verdade, não só sobre sua vida, mas sobre o que ela realmente desejava para o futuro. A decisão de Renata foi difícil, mas necessária. Ela optou por seguir o caminho do amor verdadeiro, aquele que não se define por expectativas alheias, mas pelo que arde no coração. E assim, ela e Helena continuaram seu caminho, com a certeza de que o amor, quando verdadeiro, não se mede em tempo ou limitações, mas na entrega mútua e no respeito aos próprios sentimentos. A vida de Renata nunca mais foi a mesma, mas ela aprendeu que a felicidade não está em se conformar com o esperado, mas em se abrir para o inesperado. Helena não era uma simples paixão passageira, ela era a escolha de Renata, e, finalmente, ela se permitiu viver a vida que sempre quis.